Olá, meu nome é Ilka Gonçalves, eu sou médica veterinária. Venho aqui no curso de Dilemas Éticos na Medicina Veterinária conversar um pouquinho com vocês sobre população vulnerável e o direito ao serviço médico veterinário da família multiespécie. Então, a família multiespécie é aquela que é formada pela interação humano-animal dentro de um lar. É quando os componentes animais humanos reconhecem os animais não humanos como verdadeiros membros da família. E isso a gente tem visto cada vez mais, né? Com diferentes espécies de animais, seja pequenos ou grandes animais, aves, peixes, enfim, onde o direito hoje já reconhece, por exemplo, quando um casal se separa, já existe a guarda compartilhada, né, desses pets. E aí, para juntar com tudo isso, a gente tem em 2016 uma pesquisa mostrando que 44,3% dos lares brasileiros possuíam pelo menos um cachorro e 17,7% pelo menos um gato. 17,7% pelo menos um gato. Então, assim, já tem estudos mostrando que tem lares que tem animais e não tem crianças abaixo de 12 anos, por exemplo, né? Hoje em dia a gente sabe que o número de filhos diminuiu e tem muita família aí se identificando com os animais sendo seus filhos. Com a pandemia, a gente teve inicialmente um abandono de animais, depois um boom de adoção de animais, mas depois voltou, a vida foi voltando ao normal, e agora saiu essa pesquisa recente, de agora, tá? Desse ano, que depois de um alto crescimento, caiu o número de lares com pets no Brasil, né? Por quê? Porque o estudo mostra que é por morte e, né, esses animais vieram a óbito, mas também muito abandono. Começamos a ficar muito dentro de casa, sentimos falta de um pet, aí as pessoas começaram a adotar. E aí a vida começou a voltar ao normal e muitos desses pets foram abandonados nas ruas brasileiras, né? Inclusive, é um dado que já saiu também, que aumentou em 840% o número de abandono pós-pandemia. A vulnerabilidade é uma situação de dependência de pessoas ou grupos sociais onde se coloca em risco o exercício, onde está em risco o exercício efetivo dos direitos dessas pessoas, né? E aí a gente vem com essa pesquisa desse ano, referente a 2021, o novo mapa da pobreza no Brasil. O estudo revela que 29,6% dos brasileiros têm renda familiar inferior a 497 reais mensais. Gente, é renda familiar, não é por pessoa. É pela família, 497 reais. Até 2021, a Bahia liderava o ranking de população vulnerável, maior população vulnerável, abaixo da linha da miséria, e depois da pandemia, agora, em 2021, o Maranhão alcançou esse ranking aí, o topo do ranking, e quem está lá embaixo, com baixa população vulnerável, é Santa Catarina. Então, cada vez mais a gente vê aí essas casas, né, improvisadas nas ruas do Brasil, de Salvador não é diferente. E tem esses mapas aí mapa da pobreza, né? Por proporção de pobre no Brasil de 2012, 2019 e 2021. Então, a gente tem 9 anos e uma evolução da pobreza no nosso país, né? 2012, a gente só tinha uma área escura mostrando um número de pessoas, né, que ganhava abaixo de 497 reais por mês familiar. Depois, ó, os escuros são onde tem maior concentração, os branquinhos é onde tem bem menos. Olha como em 9 anos a situação piorou.
o sul-sudeste tinha mais branco, agora já está começando a ficar azul, né? Então, a pobreza no Brasil, gente, aumentou. De 2012 para 2021, aumentou, né? Isso aqui é estudo, é dado científico, não tem o que a gente discutir. Então, segue aí o ranking das cidades que lideram a proporção de pobreza em 2021. Maranhão, primeiro lugar, Amazonas, segundo, Alagoas, terceiro, Pernambuco, quarto, Sergipe, quinto, e a Bahia está em sexto, que é o lugar onde eu moro, né? Então, você vê que os países do norte e nordeste são quem mais sofre, né? Então, a gente vê aí um número muito grande de animais ou de pessoas em situação de vulnerabilidade, né, abaixo da linha de pobreza, onde a gente tem aí, ó, gente, pessoas que ganham R$ 105. É muito surreal, né? E quando a gente tem uma população alta, vulnerável, há necessidade de políticas públicas, né? O que são políticas públicas? É um conjunto de medidas para reduzir o efeito sobre as pessoas em situação de pobreza ou extrema pobreza. São trabalhadores informais e rurais que não têm salário garantido, moradores de rua, de vilas, favelas, ocupações, assentamentos, negros, indígenas, quilombolas, ribeirinhas, população LGBTQIA+, pessoas com deficiência, tratamento psiquiátrico e tratamento terapêutico. Então, aí é uma foto, duas fotos, né, de uma ação que a gente fez no ano passado, onde a gente olhou, examinou animais do Grande Centro de Salvador, de 10 bairros do Grande Centro de Salvador. A gente atendeu mais de 500 animais, todos os animais foram vermifugados, passado remédio de pulga e carrapato, visto a situação, dado atendimento àqueles que precisavam, né? Quem estava com lesão foi tratado, alguns foi levado para a clínica veterinária, porque precisou anestesiar, enfim, mas foi um montante de 500 animais, né? É para amenizar um pouco a situação dessas pessoas. Então, tem aí eu com uma cachorrinha debaixo de um viaduto com pessoas em situação de rua, né? É impressionante, porque são pessoas em situação de rua que não tem nada e pegam o animal para cuidar que também não tem nada. Eles dividem a comida, eles você para conversar, a relação é muito forte. E essa política pública ela tem que ser baseada no conceito One Health, que é saúde única, né? Que é uma discussão que há muitos anos, por grandes filósofos, já defendiam a ideia de que a saúde pública está ligada ao equilíbrio entre a saúde humana, saúde animal e saúde do meio ambiente. E tem tudo a ver, né, gente? Se a gente tem um cão, um gato, que elimina verme nas fezes, essas fezes ficam no ambiente, contaminam o ambiente. Uma criança vai lá, por exemplo, num parquinho, pega na areia, essa areia está contaminada de verme, bota ela na boca, pronto, pegou verminose. Então, assim, gente, a gente está interligado, né? Meio ambiente, pessoa, animal humano e não humano. A gente faz parte de uma coisa só, né? E a gente tem que cuidar de todos. A tríade do conceito da saúde única a gente tem que fazer um esforço integrado, multidisciplinar, trabalhando localmente, nacionalmente, globalmente, para garantir a saúde das pessoas, animais e do meio ambiente. E a saúde única e o médico veterinário. Onde é que o médico veterinário entra nisso? Gente, o médico veterinário é super importante nessa questão de zoonose, de política pública. Por quê? A Organização Mundial de Saúde, conforme está aí, para vocês verem, reconheceu em 2016 que 60% das doenças infecciosas dos humanos são zoonoses. O que é isso? São doenças que são transmitidas do animal para o humano, sendo que 75% dos agentes de doenças infecciosas do humano vem de origem animal. Então, assim, essa interação homem
animal, né, animal humano, não humano, pode levar a doenças se a gente não tomar cuidado. Por isso que é importantíssima a presença de médico veterinário nos projetos de política pública e políticas sociais. O objetivo dessas políticas públicas é promover a saúde e proteção social, com articulações de diferentes políticas públicas e privadas e multidisciplinares, fazer parte da Política Nacional de Promoção em Saúde, Política Nacional de Assistência Social e ter ambientes favoráveis à realização de programas de saúde efetivo para o desenvolvimento das famílias daquele município. O que acontece? A gente lida muito com a falta de interesse dos gestores, ou às vezes a gente até tem gestores interessados, mas infelizmente muitas pessoas que estão ocupando cargos de diretoria animal, de lugares que trabalham com animais que deveriam estar sendo voltados para essa questão de zoonoses, não tem capacidade técnica, né? A gente tem aqui em Salvador uma diretoria animal onde a diretora não é nem veterinária, nem bióloga, nem zootecnista. Então, assim, fica um pouco difícil. Nenhuma diretora dessa diretoria animal daqui de Salvador era da área, né? Então, assim, é muito difícil a gente falar de política pública animal quando a gente não tem uma pessoa técnica naquele cargo. Então, aí é mais um relato, essa foto acima aí, cheia de gente, da nossa ação no Pelourinho, né? Aí nós temos uma pessoa em situação de rua, com os animais que acompanham ele, veterinárias, estudantes de veterinária, de medicina veterinária e 2 protetoras aí. A gente está distribuindo ração para esses animais e a gente aproveita enquanto eles comem para passar o remedinho de pulga e carrapato no pescoço e coloca o vermífugo no meio da ração e espera ele comer tudo para a gente ver se tomou o remédio. E essa outra foto aí é só para ilustrar o quanto que a gente anda em rua e a gente não acha, né, filhotes abandonados e sempre tem alguém que se solidariza e coloca uma comidinha. Quando a gente vê assim é porque tem necessidade de política pública nesse local, né? É ausência de castração, é ausência de cuidado. E o médico veterinário, ele desempenha um papel de transformador social, sendo imprescindível investir na inclusão desses temas na formação acadêmica, possibilitando maior capacidade de reconhecimento e compreensão de circunstâncias de maus tratos, e assim atuar na prevenção das situações de violência. Ademais, projetos de extensão e divulgação científica são essenciais para comunidades em vulnerabilidade social, assim como a instituição de políticas públicas que melhorem a saúde de vida das populações e dos seus animais. Então, aí eu tenho 2 artigos científicos que mostram a importância da atuação do médico veterinário diante dos maus tratos e negligências contra os animais em situações, em comunidades de vulnerabilidade social, e um exemplo bom, concreto, abordando a presença do médico veterinário no SUS. Né? Mais uma vez aí, esse artigo mostra para a gente a importância de um médico veterinário atuando na prevenção de doenças. A medicina veterinária, ela tem que estar dentro do SUS, né? Tem que estar. E tem que fazer parte do núcleo de apoio à saúde da família. Como é que a gente não faz parte do núcleo de apoio da saúde da família, sendo que quem mais entende de toxoplasmose é o veterinário e não é o médico ginecologista obstetra? Não é, né? Se fosse, a gente não receberia tantos tutores na clínica falando que o médico pediu para dar o gato, dar o cachorro, dar o passarinho, né? Então, nós entendemos bastante de zoonose. E o médico veterinário, ele atua na vigilância sanitária, na vigilância epidemiológica, no CCZ, só que dificilmente eles são inseridos em projetos que abordam as questões sociais, né? E nós, querendo ou não, somos detectores de vulnerabilidade, né? Aí na inundação em Icunha, no Espírito Santo, até chegar uma equipe de animais, não estava tendo muito olhar para animais, mas depois que a gente chega, né, uma população vulnerável, ribeirinha, a gente chega, começam os socorros para os
as pessoas, mas e os animais? A gente já está vendo vulnerabilidade aí, ó. O cachorro dormindo na casa dele após inundação. Esse animal, ele tem que ser vacinado, ele tem que ser vermifugado, ele precisa de controle de endo e ectoparasita para diminuir a contaminação ambiental pós-desastre. Então, aí, mais uma situação de vulnerabilidade. Não é incomum a gente encontrar acumuladores, né, pela cidade, e aí um casal, né, de senhores, eles são irmãos, idosos, vulneráveis, numa casa caindo aos pedaços, com muita barata, muito resto de comida. Esse lugar que ela está sentada é o lugar que ela dorme. A gente conseguiu uma cama para ela de doação no dia que a gente foi trocar. Saiu barata, saiu formiga, saiu tudo daí. E, assim, é surreal pensar que tem uma pessoa morando nessas condições. Né? Se a gente levasse a Defesa Civil, com certeza a Defesa Civil interditaria a casa dela. Nós entramos em contato com o CRAS, passamos a situação desses dois, e aí foi descoberto que eles têm família e que, inclusive, tem uma filha que é médica, né, de um deles, e por conta disso, a gente parou de dar assistência, mas agora, esse mês, eu recebi um novo pedido de ajuda para eles, e estou precisando ir lá, e nós vamos ver o que nós vamos fazer. Né, porque aí duas pessoas idosas, né, são vulneráveis, estão numa moradia vulnerável, é muita vulnerabilidade. E a família aí fala que se eles não se livrarem dos animais, eles não vão fazer nada por eles. A gente chegou a fazer campanha de arrecadação de alimento para esses dois senhores. E aí, nessa foto acima, aí uma gaiolinha onde o CCZ passa na casa deles e deixa remédio para tratamento de esporotricose. E também, ambos, quando a gente esteve lá, se vocês notarem na mão dele aí, nessa foto que ele está em pé, tem um band-aid na mão. Ele está com esporotricose, ambos estavam em tratamento de esporotricose. Então, a vulnerabilidade, gente, ela pode se mostrar de várias faces, né? Aquele animal que vive na rua, aquela pessoa que vive na rua, crianças, mulheres, e geralmente as pessoas têm um bichinho, né? E quando não tem, cuidam de bichinhos que ficam ali ao seu redor. Aí é uma colônia de gatos que tem aqui na Orla de Salvador, onde vivem mais de 300 gatos. Alguns anos atrás, essa colônia foi desfeita, mas em pouco tempo as pessoas voltaram a abandonar e encheu de animal de novo. E o ano passado a gente teve um incêndio nessa colônia, onde teve vítima animal, né? Alguns animais morreram queimados, alguns animais morreram da asfixia da fumaça. E aí, quando eu cheguei com a equipe para fazer uma varredura, já tinha acabado o fogo, o pessoal já tinha acabado, e a gente foi fazer esse atendimento aos animais. Alguns foram transferidos para algumas clínicas veterinárias, a sociedade se mobilizou, muita gente foi lá, tinha muito filhote, fizeram lar temporário para esses filhotes. Para vocês terem uma ideia, essa colônia, ela existe há mais de 10 anos, e até hoje ninguém deu jeito. Hoje em dia, a prefeitura está querendo tomar umas atitudes onde a gente está discutindo, mas, assim, hoje está tendo muito abandono de gato com esporotricose numa colônia que já tem 300. Imagina se pega esporotricose ali em todo mundo. Ali fica muito morador de rua, muita pessoa em situação de rua. Imagina o caos que vai ser. Então, assim, isso aí é um alerta, esse lugar está falando para a gente, precisa de política pública, e a gente não tem conseguido muita evolução para esse local. Já foi pensado em mudar de lugar, artigos científicos já provam que não adianta, que o que é eficaz mesmo é educar a população e castração, né? Então,
A teoria do elo é aquela teoria onde a inserção dos animais de companhia deve acontecer em programas sociais, reconhecendo a existência de uma associação entre maus tratos, violência doméstica e algum tipo de abuso. O que é a teoria do elo? A teoria do link? Já é comprovada, né? Os Estados Unidos hoje já trabalham desse jeito. É comum, aonde você tem abuso de animais, maus trato contra os animais, você tem violência doméstica, seja contra a mulher, contra o idoso ou contra uma criança. Os Estados Unidos hoje já trabalham totalmente interligados. Se eles atendem um chamado de maus tratos animais, eles avisam a outra delegacia, né? E eles começam a investigar se não tem um abusador de mulheres e vulneráveis nesse domicílio. E se eles atendem um chamado de violência doméstica, automaticamente também eles acionam a Delegacia de Proteção Animal para a delegacia começar a investigar se não tem maus tratos contra os animais naquela residência. Então, gente, isso está super ligado, está interligado. As entidades que devem estar envolvidas nessas políticas públicas é a Secretaria de Saúde, porque a gente precisa ter uma integridade de saúde física e mental, vigilância sanitária, vigilância epidemiológica, CCZ, assistência social, defesa civil, bombeiros militares, polícia militar, hoje aqui em Salvador, eu estou indo junto com a Defesa Civil conhecer os lugares onde tem a sirene com risco de deslizamento. A gente está fazendo um levantamento da população de animais daquela população, né, para conseguir, junto com a prefeitura, a castração e essa política pública de atendimento básico a essa população. Em breve, nós vamos fazer um treinamento com a Defesa Civil para treinar os funcionários da Defesa Civil numa evacuação por risco de deslizamento, os funcionários também conseguirem evacuar os animais dessas famílias, né? E também estamos vendo para poder autorizar a entrada desses animais, dessas famílias, nos abrigos onde essas famílias vão precisar ficar até o risco acabar. Qual é a realidade de Salvador? Salvador hoje, desde 2013, Ana Rita, que está aí na foto, briga por um hospital público aqui em Salvador. Entraram outros políticos na política de Salvador e o hospital público sempre é pauta, sempre é pedido, mas, na verdade, o hospital público começou a ser construído ano passado, aqui na nossa cidade. Foi prometido que ia ficar pronto até o final de 2022, que é esse ano que nós estamos, e na velocidade que está a construção, não vai ficar pronto até o final desse ano, né? Vamos ver o que vai acontecer, mas também, assim, esse hospital público, ele vai ser um hospital público em um lugar de Salvador. A gente tem que lembrar que Salvador é uma população pobre, que até pouco tempo era o local que mais tinha população abaixo da linha da miséria, né? Então, assim, essas pessoas, gente, aqui é comum as pessoas não conseguirem ter dinheiro para pegar um ônibus para castrar um cão, um gato no castramóvel. Então, assim, um hospital público não vai resolver o problema. É assim que começa, mas a gente precisa de mais. Então, a ideia hoje que a gente vem trabalhando com a prefeitura é ter esse hospital público, mas pensar numa possibilidade de fazer umas unidades de saúde animal nos distritos sanitários para a gente realmente poder atender a população que precisa, que é a população vulnerável, porque muitas vezes essa população nem vai conseguir chegar, porque ela não tem nem transporte para chegar, para levar aquele animal, tá? Então, também é muito burocrático, tem que ter vacina de raiva. Imagina um morador, uma pessoa que mal tem o que comer, ela chega num castramóvel e é informada que para castrar o cachorro, o gato, tem que ter a vacina de raiva. Ela não tem nem o que comer, ela já desiste. Isso é o que eu ouço nas ruas, né? Às vezes eles vão, procuram e eles nem sabem onde vacina, como vacina, não tem dinheiro. Então, assim, falta muita educação mesmo, né, da população desburocratizar o castramóvel
e fazer isso ser mais acessível à população. A gente teve um projeto de lei de um SAMU-VET, mas, na verdade, também não chegou a acontecer aqui em Salvador. O que aconteceu foi que um político fez um SAMU-VET, mas, na verdade, era o carro ia até o local que o cachorro estava, o animal estava, e pegava ele e levava para uma clínica veterinária parceira, e lá os tutores arcavam com as despesas. Então, isso não é SAMU, né? Porque é uma população que já não tem condições de pagar e leva para uma clínica particular. Então, Salvador não tem SAMU-VET. A prefeitura firmou convênio com a UFBA, o Hospital Veterinário da UFBA, para atendimentos de consultas e exames veterinários na capital. Porém, esse convênio foi firmado, mas até essa semana, onde eu consegui as informações, não estavam acontecendo as consultas ainda. Não atende a demanda dos animais de rua, porque normalmente o animal de rua precisa de consulta emergencial e os atendimentos é com consulta pré-agendada. Então, isso ainda precisa ser mais elaborado, mas já é um começo, né? E aí também tem essa notícia de que Salvador ganhou uma UPA animal veterinária. Na verdade, Salvador não tem UPA animal, é uma clínica veterinária, isso aí é uma clínica veterinária privada, que os preços são mais baratos, e o tutor vai lá achando que vai ser gratuito, e na verdade não é gratuito, é cobrado. Então, Salvador não tem UPA, tá? E a situação dos equinos e asininos? Nós temos aqui animais que são abandonados nas vias expressas, vira e mexe a gente tem pedido de ajuda para eles, né? Mas a prefeitura conseguiu oferecer um serviço de recolhimento para esses animais que vivem nas ruas de Salvador. Então, vai uma equipe especializada, pega esse cavalo, esse boi, e leva lá para a sede dele, faz os exames, espera um tempo, e se o tutor não aparecer, eles encaminham esses animais para onde tiverem que encaminhar, né? Então, é bem comum aqui a gente está andando nas ruas e se encontrar com cavalos andando no meio dos carros. Aqui em Salvador nós temos 2 castramóveis, cada um castrando 600 animais por mês, sendo que vai dar um total de 1.200, onde a gente tem uma estimativa de 300 mil animais na rua e quase 3 milhões de pessoas vivendo. Imagina o número de animais que a gente não tem em Salvador. Então, 1.200 castrações por mês ainda é enxuga-gelo, né? A gente precisa de muita castração, tanto para os animais tutelados e mais ainda para os animais não tutelados. Então, num censo oficial PET do Brasil, mostra que 3.900.000 animais estão em situação de vulnerabilidade. Eu, particularmente, acho que esse número é maior, mas esse é o dado oficial que a gente tem. Salvador ganhou uma unidade móvel de zoonose para tratar a esporotricose recentemente, com a Secretaria de Saúde, e o CRMV ajudou bastante na construção dessa unidade, né? Hoje a esporotricose é um problema gravíssimo, seríssimo de saúde pública e, infelizmente, só aumenta. Nós conseguimos esse ano vacinação para os protetores de animais de Salvador, coisa que a gente não conseguia desde o ano passado. A gente vem conversando com a Secretaria de Saúde, falando dessa importância, falando com a diretoria animal, com o CCZ, e esse ano, agora no mês de setembro, agora esse mês que a gente conseguiu essa liberação e está acontecendo essa vacinação, tá? Cão comunitário é um projeto muito legal, né, para animais que estão nas ruas. E como é que ele funciona? Salvador já tem isso em lei, mas não tem esse projeto andando ainda, né? Pelo que eu pude me informar e pelo que eu acompanho. O que a gente faz? A gente pega esse animal, registra ele no CCZ,
sem um tutor, mas sim um responsável, né? As pessoas do local que esse animal fica, elas ficam responsáveis por cuidar dele. Esse animal tem a castração e a vacinação anual gratuita, garantida pela prefeitura, e atendimento nos hospitais públicos, hospitais, escolas e clínicas conveniadas com o CCZ. Essa é a Pituca, uma cadela que apareceu 1 mês e meio na minha rua, que virou uma cadelinha comunitária. Então, uma pessoa dá almoço, a outra dá janta, ela dorme na minha casa, ela já chegou castrada, mas a gente ia ver castração, tomou banho na casa de outro, então, assim, todo mundo cuida do cão comunitário. Então, isso é ótimo, porque é uma promoção da saúde única, né? Tem a participação social, para vocês terem ideia, eu conheci muito vizinho que eu não conhecia, morando aqui há 12 anos, depois que a Pituca chegou, então tem uma participação social legal. A gente faz um manejo ambiental, um manejo populacional desse animal, ela já chegou castrada, mas a gente já estava vendo castração para ela. Né? E o bem-estar do animal, ela dorme aqui dentro de casa, protegida, faça chuva, faça sol, ela está aqui dentro de casa, ela aí, ó, interagindo com o meu gato se aproximando dela, ela comendo a comida dele, e esse é um programa bem legal de conscientização também para o ser humano, né? E o K? E assim, você falou de políticas públicas, mas e verba para essas políticas públicas? Gente, em 2013, saiu uma portaria que autoriza o repasse financeiro do Fundo Nacional de Saúde aos fundos municipais de saúde para fortalecimento das ações de vigilância das zoonoses. Então, está aqui embaixo, ó. Serão utilizados para suporte às ações e serviços públicos de saúde voltados para vigilância, prevenção e controle das zoonoses e dos acidentes causados por animais peçonhentos e venenosos de relevância de saúde pública. Então, tá aí. Emendas parlamentares, essa portaria, então a gente tem recurso, só precisa colocar onde ele tem que estar. Tá bom? Então, aí, a importância da atuação do médico veterinário na política pública, em projetos sociais, eu acho que se resume nesse vídeo aí que eu vou colocar para vocês. Ele é um menininho que a gente atendeu, ele e o cão dele, um pós-desastre, em Coronel João Sá, interior da Bahia, após a ruptura de uma barragem. Gente, bom dia. A gente fala tá aqui dele na Escola Maria Dalva, para mostrar a importância do médico veterinário na Coronel João Sá, na Bahia. Em políticas públicas. A gente está aqui agora com o nosso amigo, Essa é a voz da Carla Sassi. Everton. E o nome dele é Everton? Negão. Negão. Conta pra gente como é que foi a história do Negão. Ele tava se afogando, aí foi um cara, pegou ele, aí toche ele, aí nós foi, botou comida pra ele, porque ele tava seguindo nós no dia da enchente, tinha uma arma de água, ele se afogou, aí um cara foi e tirou ele. E qual que é a importância do Negão pra você? Igual o meu irmão. Igual seu irmão? É. Então agora o Negão ele vai tomar remédio de verme, vai receber antipulso. Gente, bom dia. A gente está aqui na Escola Maria Dalva, onde tem alguns desabrigados na cidade de Coronel João Sá, gente, na Bahia. Eu agradeço. A gente está aqui agora com o nosso amigo, seu nome? Agradeço. Everton. E o nome dele é Everton. A participação e o convite no Negão. curso. Conta pra gente como é que foi a história do Negão. Ele tava se afogando, aí foi um cara, pegou ele, aí toche ele, aí nós foi, botou comida pra ele, porque ele tava seguindo nós no dia da enchente, tinha uma arma de água, ele se afogou, aí um cara foi e tirou ele. E qual que é a importância do Negão pra você? Igual o meu irmão. Igual seu irmão? É.